Deus seja contigo com toda a tua família. Que Deus continue te abençoando. Que Deus se revele cada dia mais a você e que Deus cada dia mais possa manifestar a sua glória, o seu poder e os seus milagres na tua vida. E que você permaneça na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Que você possa orar ao Senhor, falar com Ele, mas que diariamente você também permita que Deus fale com você através da sua santa palavra. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas é através da sua palavra que Deus fala conosco. Moisés então se encontra com Deus no deserto, na sarça ardente. Aquela sarça, aquela chama extremamente representativa por dois motivos. Logo ali adiante, um pouco mais no futuro, não muito longínquo, Deus vai pedir a Moisés que Moisés construa um tabernáculo. Por quê? Deus quer habitar no meio do seu povo. Aquele tabernáculo que dali, depois do chamado há algum tempo, Moisés construiria, o tabernáculo, ou o santuário, era formado por 3 repartições, tá? Ou 3 compartimentos. O átrio era o pátio do santuário, daquela tenda, o lugar santo, que o sacerdote entrava ali todos os dias, e o lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote era autorizado a entrar uma única vez por ano, para fazer expiação sobre ou pelos pecados do povo. Tá, mas o que é que isso tudo, pastor, tem a ver com a chama, com a árvore, com a sarça ardente? Tá, no lugar santíssimo estava ali a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança continha 3 objetos, tá bom? A vara de Arão, que floresceu. Também tinha ali as tábuas do mandamento, ou dos mandamentos, tábuas de pedra. E também dentro da arca estava um pouco do maná, que nós vamos também estudar sobre o maná, sobre as placas, um pouco mais para frente. Tá. Acontece que em cima desta arca estava ali 2 anjos feitos de ouro puro, um olhando para o outro, um de frente para o outro. E no meio deles, no meio desses anjos, tinha uma chama, um fogo que nunca se apagava. Deus disse a Moisés: enquanto eu estiver no meio de vocês, esta chama estará acesa. O nome daquela chama era Shekinah. Shekinah, a presença de Deus. Então, quando Moisés viu aquela sarça, ali estava a Shekinah. A mesma chama que estava na sarça era a chama que futuramente apareceria todos os dias, sem se apagar, no lugar santíssimo do tabernáculo, do santuário que Deus mandou Moisés construir. Moisés, então, aí Deus diz a Moisés que o nome dele é Eu Sou. Você deve ter visto em sua Bíblia que o Eu Sou está em letras maiúsculas, tudo maiúsculo. No futuro, tá bom? Daqui a alguns estudos, nós vamos voltar para este nome de Deus, em outro contexto. E você vai ver que são nos detalhes da sua palavra que Deus manifesta o seu poder, que nós apreciamos, que nós identificamos como Deus fala conosco através da sua palavra. Acontece que Moisés sai dali da presença do Senhor e vai até Faraó. E vocês devem conhecer a história, obviamente, eu imagino que conheçam. Moisés chega diante de Faraó, Moisés e Arão, e aí Faraó endurece o coração, não deixa o povo sair. E então Deus manda 10 pragas sobre o Egito. 10 pragas, tá bom? Manda úlceras, manda saraivada, pedras de fogo, a água se transformou em sangue, as rãs e outras pragas.
Mas eu quero, nesse estudo, me deter alguns minutos, alguns poucos minutos, na última praga. Porque a última praga ela é extremamente importante e relevante para o nosso estudo no plano da redenção. Na última praga, Deus manda dizer ao povo, através de Moisés, que o anjo da morte vai passar pelo Egito. E todos os primogênitos, o que é primogênito, pastor? É todo aquele que nasce primeiro. Deus manda Moisés dizer ao povo que todo o primogênito vai morrer. Moisés então pergunta, mas Senhor, e o teu povo? Vai morrer o primogênito do teu povo? Deus diz, não, Moisés, para o meu povo eu tenho um livramento. Para o meu povo eu tenho uma saída, eu tenho uma solução. Deus diz que o povo, para se livrar do anjo da morte, para que na sua casa não tenha morte, mas sim vida, que o povo pegasse, sacrificasse um cordeiro. Um cordeiro tinha que ser perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula. Sacrificasse o cordeiro, assasse aquela carne do cordeiro, pegasse aquele sangue do cordeiro e passasse nas portas, pelo lado de fora. Porque quando o anjo da morte passasse e visse aquele sangue na porta daquele povo, ninguém ali morreria. Eles seriam salvos por causa do sangue do cordeiro. Então Moisés dá ordem ao povo e Deus diz mais, olha, comam com pressa, comam apressadamente, porque depois que o anjo da morte passar nesta mesma noite, vocês definitivamente sairão do Egito. Só que este ritual, este acontecimento, Deus diz que o povo deveria celebrar, deveria comemorar para sempre. Abre a tua Bíblia aí, que eu imagino que você esteja com a Bíblia aí, né? Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 24, diz assim, olha só o que aconteceu. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Dali em diante, todos os anos o povo passou a celebrar a Páscoa. Isto mesmo, a Páscoa surgiu lá atrás no Egito. E no futuro, nós vamos falar que é o nosso passado, quando Cristo celebrou a Páscoa, o que aconteceu e o que a Páscoa representou naquele momento, quando Cristo participou, celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Mas isto é um pouco mais para frente. No próximo estudo, vamos ver qual foi as diretrizes, os ensinamentos, as ordens que Deus deu a Moisés em cima, no topo do Monte Sinai. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus continue cuidando de você e da sua família, em nome de Jesus.